bom dia. Sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de marketing de conteúdo. Estão me ouvindo bem, gente? Ótimo. É, pessoal, eu estava dando uma olhada aqui agora nas atividades que vocês tinham que ter entregue e bem pouca gente entregou a atividade. Eu não lembro se eu pedi em grupo. Se eu pedi em grupo, tá o nome de todo mundo. Todos os grupos entregaram? Como é que tá? Vocês entregaram? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho para ver quem não entregou, daí me confirma já. Ó, eram duas atividades, tá? Uma era para ter sido entregue ontem, apenas 11 entregaram. Mas esse aqui era em grupo, então provavelmente a maioria deve ter entregue, que eu ainda não abri para dar uma olhada. É, mas aqui, ó, os nomes de quem entregou e confirma se o grupo tá todo mundo, tá? A Alana, a Amália, Ana Beatriz, o Arthur, o Caio, a Evelyn, a Júlia, a Lara, Mariana, Michel e Mônica. Esses foram que entregaram a primeira atividade, que era sobre jornada persona e jornada do cliente. Aí temos a outra atividade, que era que até hoje, na verdade, né? Mas só 8 pessoas entregaram, que é sobre segmentação de mercado. Então, ó, quem entregou foi a Alana, a Amália, o Arthur, o Caio, a Evelyn, a Júlia, o Michel, a Mônica. Então, o restante que não fez atividade, por gentileza, faça hoje e encaminha até o fim da noite, beleza? Eu preciso começar a fechar a primeira parcial de vocês. Pessoal, com relação à aula de hoje, aula passada a gente falou um pouquinho, pode falar, prof. Eu preciso que você abra um vídeo que foi postado lá no nosso grupo. Abrir o link da aula, da atividade? Não. Tem um vídeo que nós postamos no grupo, lá no nosso grupo. Ah, você mandou lá no grupo? Eu vou dar uma olhada lá. Não, eu quero que você faça isso agora, se você quiser. Claro, só um pouquinho. Professor Everson, a gente sabe que o senhor sempre nos chama de criança. Mas olha só, essas crianças já estão se formando. E mesmo o senhor morando longe, não poderia ficar fora desse momento. Afinal, o senhor também faz parte da nossa caminhada. Então vai se organizando, porque esse convite é oficial. E pode ter certeza, sua presença vai deixar esse dia ainda mais especial. Venha a nossa formatura! Nossa, vocês foram muito criativos, ficou muito legal mesmo. Mas eu tô inclinado aí, sim, tá, gente? Eu vou me programar, vou ver certinho, vou remarcar, eu vou ver, porque eu ia viajar, mas no Natal provavelmente eu ia ficar pra cá e ia viajar no Ano Novo. Então, eu acho que talvez dê pra fazer um bate-volta. Eu vou ver também quanto custa a passagem de ônibus, essas coisas. Daí, de repente, eu já deixo até comprado, porque de carro não dá pra ir, que eu não gosto de. Aí a gente faz tipo, que horário que vai ser a formatura de vocês? 6h30? E vai ser aonde? Aí na escola mesmo? Ah, tá. Legal. Ah, perfeito. Perfeito. Mas eu agradeço o convite, gente. Fiquei bem feliz. Obrigado. Pessoal, só para descontrair assim um pouquinho, mas assim, eu acho que esse momento é bem importante. Agora que vocês estão na reta final, aproveitem o máximo, gente, o máximo, porque vocês vão sentir muita falta da escola. E a gente que já passou por isso sabe bem disso, né, professora Simone?
escola mesmo, de atividades, né? Exatamente. O ano que vem vocês vão estar lá na faculdade. E, gente, a faculdade, assim, vocês já vão estar amadurecendo. É um momento em que vocês estão na transição de adolescente, de crianças, para uma pessoa adulta, né? Então, assim, a vibe é completamente diferente. Até vocês, eu trabalho numa faculdade à noite e eu vejo quando chega o pessoal recém-saído do ensino médio, é, como eles entram e, tipo, 6 meses depois eles estão completamente diferentes, porque eles vão amadurecendo. Então, aproveitem agora esse momento, porque essa fase aí, para vocês, vai ser única. Eu lembro do meu ensino médio, o meu terceiro ano, assim, e eu tenho coisas muito boas, assim, sabe, que eu guardei. Então, aproveitem o máximo mesmo, porque falta bem pouco para vocês saírem e não vão voltar mais. Espero que ninguém vá reprovar, né? Bom, na minha disciplina vocês estão tranquilos, então... pessoal, mas ó, o que eu programei para vocês hoje? Eu passei o conteúdo para vocês de copyright e gatilhos mentais? Não, né? Então esse vai ser o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre... Opa, peguei o slide errado. Então eu vou falar um pouquinho... Eu só estou vendo aqui ainda. Eu vou falar um pouquinho sobre redação para web e copyright. Então, assim, como a gente está trabalhando marketing de conteúdo, o marketing de conteúdo não é somente postar vídeos, postar um texto. Tudo isso tem que ser uma forma mais elaborada. Porque se você, como a gente sempre fala, né? Se você for falar de uma forma desajeitada, ou sem ser nas normas, algumas coisas, algumas técnicas que têm que ser feitas, acaba relevando como que é, amadorismo. E assim, para quem quer trabalhar dentro do marketing de conteúdo, ser um influencer, alguma coisa relacionada a isso, você vai ter que aprender como o seu público se comunica. E a partir disso, você vai ter que aprender a escrever essas redações para a web e também utilizar os copyrights, utilizar gatilhos mentais para poder atrair e gerar engajamento no vídeo de vocês, né? Ou na postagem. Então, o tema da aula de hoje, eu vou colocar aqui para ele colocar na tela. O tema da aula de hoje é redação para a web e copyright e gatilhos mentais, certo? E o que é redação para a web? É uma escrita adaptada ao ambiente digital. Ela tem que possuir clareza, objetividade e persuasão, certo? Acho que travou de novo. Ah, não. Eu achei que vocês tinham saído já. Estão conseguindo acompanhar os slides? Vocês estão conseguindo ver os slides? Beleza. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Então, nessa aula a gente vai ver redação para web, copyright e gatilhos mentais. Certo? Aí o que é redação para a web? É uma escrita adaptada ao ambiente digital. Ela tem que possuir clareza, objetividade e persuasão. Então lembra quando eu pedi para vocês fazerem aqueles vídeos lá? Aquele vídeo é a mesma coisa como se você estivesse escrevendo uma redação. Você tem que ser bem claro e objetivo no que você quer passar. E ter uma persuasão para tentar convencer a pessoa a continuar vendo o seu vídeo. Porque a persuasão não é somente aquela coisa de você vender. É de você tentar instigar a pessoa a sempre querer ver mais e ver mais. Então tem que ser voltada para atrair, como eu estava falando, né? Para engajar e daí futuramente você vai converter. Ou você vai converter em like, ou você vai converter em compartilhamento, ou você vai converter em venda, se você estiver vendendo algum tipo de produto ou alguma coisa. Certo? Lembrando, vocês lembram que eu falei para vocês, se tiver um vídeo onde tem menos curtidas ou compartilhamentos e mais discussão de mensagem, comentário,
vocês têm que verificar o que está acontecendo com o vídeo, porque não é normal e não é bom e nem saudável um vídeo ter mais comentários que curtidas, certo? Então, o conceito de copyright é uma técnica escrita persuasiva que tem o objetivo de levar o leitor a agir. Ou seja, basicamente, são textos que são publicados em páginas da internet ou também nas redes sociais, onde o leitor ele vai estar lendo aquele tipo de escrita, de postagem, e vai levá-lo a agir. Agir o quê? Por exemplo, se eu estiver vendo alguma informação, alguma leitura em alguma página e tiver interesse de fazer, por exemplo, comprar algum curso, realizar alguma atividade, esse texto que vai me influenciar e vai me ajudar a tirar as minhas dúvidas para poder dar o próximo passo. Lembra a questão lá que eu passei para vocês da jornada do cliente digital? Então, dentro da jornada do cliente digital, tem todas as etapas que são os cliques que eles vão fazendo para poder chegar no processo de compra e finalizar aquele processo de compra, certo? E um desses cliques é também esse texto de copyright. Por quê? Quando ele clica nesse texto, por exemplo, num artigo ou numa nota, explicando sobre determinado assunto, o que possa esclarecer a dúvida dele ou ajudar ele na tomada de decisão, também é uma etapa da jornada digital dentro da internet. Então ele é usado bastante em anúncios, e-mails, sites e redes sociais. Como a gente está trabalhando marketing de conteúdo, eu sei que eu foquei bastante nessa questão das redes sociais, né? Porque hoje em dia é o que mais está em evidência. Mas o marketing de conteúdo não é somente não se baseia apenas nas redes sociais. Ele também a gente utiliza essas técnicas também em anúncios, e-mails. Vocês já tiveram aula sobre e-mail marketing? Sim? Daí as ferramentas de e-mail marketing, vocês lembram quais são? Tem duas. Tem a RadeStation, que ela é brasileira. E aí, assim, essa ferramenta, ela ajuda a fazer disparos de e-mail. Por exemplo, ajuda a disparar e-mail parabenizando pelo aniversário. Ou disparo de e-mail lembrando que tem algum produto dentro do carrinho da pessoa lá na página dela. E daí, quando você também utiliza essas técnicas em site, basicamente é em forma de artigo, para tentar persuadir ou esclarecer algumas dúvidas referentes ao produto ou serviço, certo? E nas redes sociais a gente posta isso aí, geralmente de uma forma mais curta, uma escrita mais curta, mas também de forma bem clara e objetiva, tentando atrair a pessoa para engajar no que você está tentando proporcionar ou divulgar, né? A importância do copyright na web. Então, ele conquista atenção em poucos segundos, converte visitantes em clientes e fortalece a identidade da marca. A minha pergunta é, vocês sabem qual que é a diferença de lead e cliente? O cliente é o consumidor, né? Isso. O lead ele pode se tornar consumidor. Na transição aí de consumidor. Exato. Então, assim, o lead é a primeira etapa do contato. Quando você pega o contato. E esse lead, ele pode ser quente ou pode ser um lead frio. Por que quente ou frio? Quando um lead é quente, é porque os contatos são recentes. São contatos que veio direcionado exatamente porque a pessoa demonstrou interesse no produto ou no serviço que você está fornecendo. E aí, o processo de conversão em cliente e o processo de venda é muito mais fácil, porque daí você não precisa, não vou dizer se esforçar, mas você não precisa trabalhar muito em cima do produto ou do serviço, certo? Quando o lead é frio, aí é complicado.
Porque se você entrar em contato com a pessoa, ela não vai estar demonstrando interesse, às vezes pode não responder, e quando responde, daí você tem que apresentar o produto ou o serviço, e isso demanda tempo, e às vezes a gente sabe que muitas vezes tempo é dinheiro, né? Então, e também tem uma questão que se você... tem muitas empresas que costumam comprar lead, gente. E isso eu acho que é bem antiético e também errado, porque assim, não tem como você comprar um lead sem você ter feito a análise de mercado, alavancar a imagem da empresa e buscar o consumidor lá fora, certo? Pessoal, tá piscando a luz aqui, então se cair, assim que retornar, daí eu volto daí falando com vocês, tá? Só para avisar, pode acontecer de cair, porque tá chovendo muito aqui em Curitiba. Beleza? E daí, assim, eu coloquei ali, converter visitantes em clientes. Geralmente, a gente visita algumas páginas na internet e só o clique que a gente dá, aí a gente coloca já algumas informações. Por exemplo, você tem que fazer algum cadastro para poder verificar algum artigo, verificar algum vídeo, verificar o próprio site, né, em busca do que você está procurando, e a partir disso, seu contato do cadastro lá se torna um lead. E depois a gente entra em contato e a partir disso, desse lead, você se torna o cliente. E o fortalecimento e a identidade da marca, né? Todo mundo sabe o que é brand, né? Brand. O branding. No brasileiro. No português. Alguém sabe o que é? Sabe, mas não lembra. Tá. O brand, basicamente, ele é o gerenciamento da marca, a gestão da marca. Então, o brand dentro do marketing, a gente utiliza ele para poder criar a identidade da marca e tentar chegar o mais perto possível, ter um relacionamento com o cliente. Então, pegar a minha marca e fazer com que o cliente se identifique com ela, a partir da identidade que eu estou passando. Então, o brand, basicamente, é a gestão da marca. Quando acontece, por exemplo, algum problema de alguma empresa ter algum, sei lá, ela pegou e passou por grandes dificuldades, ficou com a imagem queimada na mídia e tudo mais, ficou envolvida em escândalos. Muitas vezes essa empresa ela tem que fazer um gerenciamento de crise, né? E um desses gerenciamentos, muitas vezes, eles passam por um rebranding. O que é? Eles fazem eles renovam completamente a marca para poder fazer o consumidor esquecer aquela identidade que ela tinha e fazer ele conhecer a nova identidade da marca. Então, tentando desassociar a marca que ela tinha da nova marca que ela está apresentando. Isso é um rebranding, certo? Continuando ali, então. Então, a diferença entre texto informativo e copyright. Então, o texto informativo, ele apenas transmite o conteúdo. Então, é um texto que você publica lá com um determinado conteúdo, certo? E copyright, ele meio que é utilizado para persuadir e gerar ação. Então, clique, compra e cadastro. Então, aqui eu tenho a estrutura técnica de copyright, né? Então, basicamente, eu tenho uma estrutura básica de copy, onde eu tenho headline, que é o título, né, que você coloca, né, no texto, informando as coisas, informando sobre o que é que você vai estar postando, né? Aí tem um subtítulo que geralmente vai reforçando aquilo que você está querendo expressar. E daí o corpo do texto, que vem com os benefícios mais provas. A gente vai ver ali, mais para frente nos slides, alguns exemplos de copy que a gente pode utilizar, certo? E daí tem o CTA. Alguém lembra o que é CTA? Isso, mas... Isso mesmo.
Então, o CTA é sempre, por exemplo, a frase final que você vai tentar utilizar para poder resgatar, não, né? Conquistar o cliente, fazer com que ele tenha interesse em ir até o local, ou realizar a compra, ou procurar sobre o produto, certo? Então, aqui, técnicas de escritas para a web. Então, a gente tem que ter uma linguagem simples e direta. Então, você tem que, primeiro, para você poder escrever essas informações, você tem que analisar o seu consumidor. Tem que entender quem que é o consumidor. São jovens, se são pessoas mais maduras, de meia idade, se são pessoas mais velhas, lá a partir dos 60 anos ou 70. Se são pessoas, muitas vezes são pessoas escolarizadas, né, com ensino superior completo, ou pessoas com ensino médio, ou no público em geral. Aí, dependendo do que você for colocar lá de texto sobre o produto, né? Às vezes você tem que entender qual que é a renda daquele cliente. Então, por isso que é importante a segmentação de mercado. Por isso que eu passei para vocês, novamente, o que era a segmentação de mercado, justamente para poder vocês entenderem que a segmentação ela é a base para a gente poder lançar o produto, realizar as campanhas de comunicação, porque é ela que vai identificar quem é o nosso público-alvo e ela quem vai auxiliar a gente a tentar entender como conversar com esse público-alvo, certo? Então, uso de lista de escaneabilidade, né? Desculpa, o foco em benefícios, não apenas em características. Então, quando você vai divulgar algum produto lá na web, certo? Você vai pegar esse produto, você não vai simplesmente lançar as características dele, do que ele é feito e tudo mais. Não, você vai pegar, por exemplo, a garrafinha de água aqui. Do que a água é feita? H2O, certo? Então, toda garrafinha de água tem H2O, então todas são iguais. Qual que é o meu diferencial dessa água aqui para as outras? Eu posso dizer que ela tem minerais que são benéficos para a saúde. Eu não estou dizendo que é um remédio. Eu estou só dizendo que é um mineral, que é uma água que é extraída de uma fonte onde a água é filtrada naturalmente. Isso aqui é um diferencial, é um benefício. Eu posso dizer que a garrafinha onde a água é envasada aqui, a embalagem, é uma embalagem onde ela vai se degradar em menos tempo que as outras embalagens das outras empresas. Eu posso dizer que você pode utilizar a garrafinha não só para poder beber água, você pode utilizar a garrafinha para poder tomar um chá, um suco, um café. Então, assim, você sempre tem que tentar explanar os diferenciais do produto. Até uma garrafinha de água tem um diferencial de uma água de uma marca para outra. Basta você apresentar. Muitas vezes os diferenciais acabam sendo os mesmos, né? Mas vai depender da criatividade do profissional de marketing que está fazendo lá a campanha. Estão conseguindo acompanhar, gente? Beleza. Opa. Aí uso de lista de escaneabilidade, né? O que seria essa lista de escaneabilidade? Você analisar o perfil do consumidor, o perfil de quem você está querendo conversar ali, através do texto. E com chamadas envolventes, que é o CTA lá, que eu perguntei para vocês. Então, é importante a gente ter uma atratividade dentro do conteúdo que a gente está postando, né? E aqui eu tenho alguns exemplos de copyright. Então, a gente tem do KFC ali, né? Ali está FCK, mas que é do... Vocês já comeram esse frango ali? Não? Já? É bem gostoso. A escrita dele está muito pequena, mas uma curiosidade. O que está em destaque ali na imagem? A embalagem. Mas mais que a embalagem, o que mais que isso está em destaque?
A marca. Por isso que é importante uma marca ter a identidade. Porque a partir do momento que você coloca uma marca e deixa ela em destaque em alguma campanha, algum folder, algum vídeo, algum anúncio, algum outdoor, todo mundo que passar vai reconhecer e vai entender que está falando sobre o seu produto. Por isso que eles deixam essa marca em evidência. Porque é importante o cliente reconhecer a marca. Primeiro, para depois ele conhecer o produto. A gente conhece a marca Coca-Cola porque o nome do principal produto dela é o quê? Coca-Cola. Mas não tem um outro nome, que é um xarope de cola, uma coisa assim. Mas a gente conhece como Coca-Cola. Agora um outro exemplo. Amido de milho. A maisena. Então, primeiro a gente conhece a marca e depois vai conhecer o produto. Certo? E tentar sempre associar o produto à marca. Então, criar uma identidade. Um exemplo ali, quando você vai comprar algo pela internet, qual que é a primeira marca, a primeira empresa que vem na cabeça de vocês? A Shopee, né? Porque eles fazem um trabalho tão grande de divulgação, tanto na televisão, quanto nas redes sociais e na internet, na web em geral, que a gente acaba associando a compra e venda de produtos dentro da internet à Shopee. E qual que era a marca que era mais conhecida antigamente? Mercado Livre, tinha o Buscapé, tinha várias outras empresas. Então, uma empresa estrangeira invadiu o mercado brasileiro, onde ele oferta produtos, uma variedade muito maior de produtos. Agora, quando a gente fala em eletrodoméstico, qual que é a primeira marca? Eletrodoméstico que eu digo lojas que vendem eletrodomésticos. Qual que é a primeira marca de loja que vem na cabeça de vocês? Casas Bahia. Alguém mais tem alguma outra marca? E a Magazine Luiza. A gente vê agora com muita frequência a campanha da Casas Bahia na TV? Não. Mas, mesmo assim, quando a gente fala em uma marca, qual que vem primeiro? A Casas Bahia. Tudo bem que a Magazine Luiza também é bem forte agora, né? Inclusive, eles fizeram um investimento muito grande, criando uma identidade, criando aquela inteligência artificial lá, acho que é a Lu, né? Uma coisa assim. Eu acho que é Lu o nome. Mas vocês sabiam que a Casas Bahia também tinha um bonequinho? Alguém lembra? Então. O Ponto Frio, alguém lembra qual que era o bonequinho dele? Ficou ruim. Mas alguém lembra qual que era o bonequinho do Ponto Frio? Quando a gente fala em Antártida, Antártica, né? O que tem lá na Antártica, que é bem frio? Tem gelo, mas de animal. Pinguim. Lembrando que o pinguim tem na Antártida, e o urso polar tem aonde? Olha a discussão. Não, a Antártida só tem pinguim. Pessoal, o intervalo de vocês vai ser agora, né? Beleza. Então, vamos fazer assim, ó. Quando a gente voltar do intervalo, eu termino a explicação. Eu vou deixar vocês tranquilinho ali, faltando 3 minutinhos para o intervalo de vocês. E aí, a gente volta a falar ali sobre os exemplos de copyright e daí vamos falar também sobre gatilhos mentais, beleza? Só para falar com vocês, eu estava conversando ali com o Daferson da possibilidade da gente ir.
ele tava vendo qual que seria a melhor opção para chegar aí. Ele falou de BlaBlaCar, mas eu não confio muito porque eu gosto de ir dormindo no trajeto e eu não confio em alguém que eu nunca vi na vida para poder me levar e eu dormindo no carro. É, aí a gente também viu a questão de ônibus, né, para ver como que faria. Aí a gente tá pensando, de repente, se tudo der certo mesmo, daí a gente vai para Maringá, que é perto daí, né? Dá quanto tempo de Maringá até aí? Meia hora. Ah, pertinho. Então, daí a gente tá pensando de ir pra ficar lá em Maringá, daí depois pedir um Uber daí pra ir pra aí. Acho que tem Uber de lá pra ir, né? Tem? Ah, então tá quase certo. A gente tá conversando ali e acho que vai dar boa, talvez, hein? Mas vai ser tipo um bate e volta. Na verdade, bate e volta não, né? A gente vai. Ele tá querendo ir até um pouco antes pra poder conhecer o Maringá lá. Mas. Mas a gente vai conhecer Santa Fé, por isso que a gente tá indo com tempo pra poder não chegar correndo, né, na formatura de vocês. Aliás, tem roupa que tem que ir? Tem que ir de social ou como que é a outra traje lá? Ou esporte fino? Esporte fino, né? Ah, perfeito. Vou ter que, se eu for, vou ter que comprar uma roupa pro evento. Não, mas a gente tá conversando certinho, talvez eu acho que vai dar certo, gente. Daí, aí no dia 23, depois da formatura, daí a gente pega o ônibus e volta pra Curitiba. Daí fica mais fácil pra gente. Voltando lá pra aula, então. Eu tava falando com vocês sobre a questão da identidade da marca, né? Como ela é importante o cliente criar um vínculo com a marca e a marca ela sempre vir na frente do produto, certo? E ali eu tenho alguns exemplos de copyright. Então, eu falei ali para vocês do KFC, né? Agora tem um outro que é tipo um anúncio daquelas páginas por exemplo, quando você entra no site qualquer, não vem aqueles pop-ups lá, aqueles anúncios aleatórios? Então, isso aí é um desses anúncios. Então ali deve estar falando de algum curso, né? Aí fala ali, valor de lançamento. Ele coloca o valor de quanto era para quanto ficou, o total com o desconto, né? E daí ali na postagem ele coloca assim, acesso vitalício ao curso. Então ele está dando a informação sobre o que é o curso, né? Dando o benefício que ele tem que passar dentro do copy. Acesso exclusivo à área de membros. Então, qual que é o benefício desse produto, desse serviço ali? Alguém sabe? O que ele está vendendo para você comprar o curso? Ó, ele falou duas coisas ali. Acesso vitalício ao curso, então você vai ter o curso para sempre. Outra coisa que ele falou, acesso exclusivo à área de membros. Então ele está querendo vender o quê? Além do curso. Quer passar o quê como um diferencial? Ali já dá a resposta. Na verdade, ó, a postagem aqui, né, o modelo que foi feito para poder vender esse curso, na questão dos benefícios, o que ele está querendo vender é a exclusividade. Então ele está dizendo ali que você é único e é exclusivo para você. Entendeu? É importante vocês aprenderem a analisar
esses tipos de postagem, porque quem for trabalhar dentro da área de marketing tem que saber essas sacadas. Porque às vezes a gente olha assim, parece que não vai afetar, né? Não vai persuadir a gente. Mas na verdade, à medida que você vai lendo e você vai entendendo o que ele está falando, aí você vai se sentir único e exclusivo. Até o final ali da postagem dele coloca um webinar respondendo dúvidas sobre o curso. Então ele está dizendo que o curso... Sabem o que é o webinar, né? É como se fosse um chat onde você entra e tem várias informações, além de ter vídeos, pode ter um artigo falando sobre o curso. E aí também pode ter uma outra pessoa respondendo todas as dúvidas que você tiver. E dali a chamada de atenção, que é preço válido até 7/5/2020. Aí ele coloca ali que está esgotado. Então, quer dizer que o curso vendeu inteiro, né? Aí um outro exemplo de copyright, eu coloquei ali do Nubank, que é um dos pioneiros, assim, pioneiros não, né? Os que mais utilizam essa técnica, né? E vocês perceberam que para ser um copyright precisa necessariamente ser somente o texto? O que eles estão, quando tem uma imagem, qual que é a prioridade? O texto ou a imagem? A marca? A marca. A marca sempre tem que ser evidenciada. Sempre. Você não pode esconder a sua marca quando você está divulgando o seu produto. Porque daí o cliente não vai saber de quem é. Então, se você não criar a identidade da sua marca, você nunca vai conquistar o cliente. Ele sempre vai achar que você é só mais um dentro do mercado. Gatilhos mentais. O que são? Então, são estímulos que influenciam a decisão do consumidor, baseados em psicologia e comportamento humano. Vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow? Já viram isso? É uma pirâmide que a gente utiliza dentro do marketing, é uma pirâmide oriunda da psicologia mesmo. E a gente utiliza essa pirâmide dentro do marketing para poder fazer análise de comportamento de consumo, ou análise do consumidor. Provavelmente vocês deveriam ter visto isso no segundo ano, lá em análise e pesquisa de mercado e comportamento de consumo. Vocês tiveram essa disciplina, né? Então, essa pirâmide, ela tem várias etapas, onde o topo dela é sobre os valores da pessoa, essas coisas, e a base dela abrange a questão social, a saúde, segurança, essas coisas, sabe? Então, tudo que a gente vê a respeito do consumidor lá, quando a gente viu ali em segmentação de mercado, por exemplo, análise comportamental e a segmentação psicográfica e comportamental, elas estão inseridas dentro dessa pirâmide de Maslow. Inclusive, dá para utilizar essa pirâmide também para poder tentar fazer uma análise de mercado, né? Analisar o comportamento de consumo é você conhecer o público-alvo. Continuando. Então, são estímulos que influenciam na decisão do consumidor e baseados em psicologia e comportamento humano, certo? Aqui tem alguns tipos de gatilhos mentais que a gente vai estar vendo. Então, a gente tem a escassez, a urgência, daí tem essa prova social, é outro gatilho que ficou junto ali. Autoridade, reciprocidade, antecipação e novidade. Vocês viram aqui, nessas 3 postagens, aqui não vai dar para ver nem no do bem, que eu coloquei essas duas aqui para poder mostrar mais a questão da marca. Mas nessa do meio, tem alguns gatilhos mentais ali que são utilizados. Então a gente pode ver que tem o gatilho da escassez e também o gatilho da urgência, porque está esgotado, né? Ele colocou uma data lá também.
É, diferente das outras que eles dão prioridade ali mais para a imagem. Então é o gatilho da autoridade, certo? O que é a autoridade? É a referência, sempre vai ser a marca. Porque a maioria das pessoas conhecem essa marca. Então ela tem a autoridade de fazer uma campanha, de colocar um gatilho mental somente com a marca dela como foco principal. Aí continuando. Então aqui, gatilho de escassez. Eu coloquei alguns exemplos para vocês verem. Então aqui tem a última chance. R$0 por 3 meses. Últimas vagas, últimas unidades. Então, o gatilho de escassez sempre vai levar para um lado que sempre pode estar acabando. Só que tem uma diferença entre gatilho de escassez e gatilho de urgência. Os dois podem ser muito parecidos. O gatilho de escassez, ele leva sempre à questão da quantidade, que vai estar acabando o produto, então a pessoa tem que comprar o mais rápido possível. O gatilho de urgência sempre vai levar em consideração o tempo. Então, última semana, falta queima de estoque nas próximas 72 horas. Então, tudo que relacionar a tempo vai ser o gatilho de urgência. Tudo que foi relacionado à quantidade é gatilho de escassez. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, gatilho de prova social. Basicamente, o gatilho é basicamente quando você tem um anúncio ou uma campanha onde tem um cliente que provou o produto e está dando o depoimento dele, certo? Por exemplo, quem lembra lá da Araci, lá do ômega 3? Lembram, né? Então, ela na própria propaganda que ela faz lá dela, ela faz um gatilho de prova social. Que ela toma e que não sei o quê, e que ajuda a fortalecer lá, sei lá o que é cutícula, não sei o que faz aquele negócio, mas para ela parece que não está resolvendo muito, mas tudo bem. Mas outro gatilho de prova social, quem já viu acho que não é muito da época de vocês, mas já ouviram falar de uma câmera chamada TechPix? Já ouviram? É que assim, acho que a professora Simone já ouviu falar. Já vivia passando no SBT a propaganda deles. Uma propaganda de uma câmera fotográfica da TechPix, que daí ele pegava e falava que, se eu não me engano, a primeira parcela era R$1, essas coisas. Também. Então, a TechPix, quando eles faziam a campanha, a propaganda deles, eles colocavam o depoimento do pessoal que comprava, garantindo que o produto era bom, certo? Nem era tão bom assim. E para você comprar, você tinha que ligar. Quem ligasse primeiro conseguia um desconto maior. E tinha isso ainda. Aí eu coloquei ali como prova social. Então tem os depoimentos, né? Falando sobre o negócio da pessoa. Então é um serviço que ele está oferecendo. Então, o gatilho de prova social. Esses gatilhos todos vocês podem utilizar tanto para produto quanto para serviço. E ali é um outro produto que provavelmente é tipo um Whey antigo da vida. E aí tem o depoimento de uma pessoa que falou sobre esse produto. Eu posso, por exemplo, pegar, se eu entrar lá no Reclame Aqui, ou no Google mesmo, e pegar por exemplo, eu tenho minha empresa, e eu entrar no Google, digitar o nome da minha empresa e ir em comentários para ver o que as pessoas estão falando da minha empresa.
Se tiver um comentário bom, eu posso utilizar como gatilho de prova social? Posso. Tá na internet, né? E tá reverenciando o meu produto ou o meu serviço. Então eu posso pegar e colocar lá no meu anúncio, certo? Gatilho de autoridade. Alguém aqui já viu, por exemplo, o Cristiano Ronaldo falando do Head and Shoulders? Ou aquelas propagandas. Já? Então, naquele caso ali, por ele ser uma pessoa muito conhecida e ele tá indicando o produto, ele se torna uma autoridade, ele se torna referência dentro do gatilho de autoridade porque ele tem propriedade para falar sobre aquele produto. E não poderia ser um gatilho de prova social, porque ele é um consumidor que está usando, que utiliza o produto, né? Eu acredito eu. Porém, como ele é o garoto propaganda da campanha, ele se torna como se fosse a autoridade sobre o produto. Lembra quando tinha aquelas propagandas da L'Oréal, que daí eles colocavam aqueles caras que se diziam técnicos e farmacêuticos falando como que fazia o produto e não sei o quê? Esse também é um gatilho de autoridade, porque tem uma pessoa que é referência dentro da área de beleza, né, de cosmético, que está dando o depoimento dela falando que essa marca é boa. Outra, da Oral-B. Não sei, 10 enquanto... Como que é? Era 10 em 10 dentistas recomendam a Oral-B. Falava alguma coisa assim. E aí sempre tinha um dentista lá falando sobre o produto. Então, esse também é um gatilho de autoridade. O exemplo que eu coloquei ali, NutriResponde, é outro exemplo de gatilho de autoridade. Por quê? É uma pessoa que é formada na área, conhece o produto, e aí ela está dando o depoimento dela, garantindo que ele possa ser eficaz. Eu coloquei ali do Peça Friboi, como gatilho de autoridade, o Tony Ramos, mas foi porque justamente é igual, no caso dele é a mesma coisa do Cristiano Ronaldo. Outro gatilho de autoridade que é interessante, foi o da Angélica, né? Comendo lá, ela era, como que é, vegana? Ou vegetariana, uma coisa assim. E aí, acho que foi a Sadia, a Perdigão, pagou milhões pra ela comer lá a Vina. Quer dizer, vocês conhecem Vina por salsicha? Sabem o que é Vina, né? E aí, ela comendo a Vina lá, e ela ganhou milhões só pra poder dar uma mordida no pão com salsicha. E aí, ali também é um gatilho de autoridade. Porque, por mais que ela seja vegetariana, ela está sendo a personagem central, referência na campanha. Beleza? E aí o gatilho de urgência, que eu mostrei para vocês ali, que que é relacionado à quantidade de tempo, que se diferencia do gatilho de escassez, que é relacionado à quantidade. Aí aqui eu fiz uma síntese para vocês verem a diferença, o que é o copyright. Então, ele é uma escrita persuasiva para gerar ação. Os gatilhos mentais aumentam o poder do copy juntos e tornam a comunicação digital mais eficaz, certo? Pessoal, agora eu vou passar uma atividadezinha para vocês. Essa atividade, ela pode ser feita e entregue daí na próxima... Não. Deixa eu pensar aqui. Pode ser. Vocês podem entregar essa atividade até segunda-feira que vem, tá bom?
Eu vou abrir lá o link no no Classroom para vocês. E aí vocês fazem, me enviem para poder eu analisar. Por que eu estou pedindo muita atividade para vocês, gente? Porque no fim do ano tem aluno que não entrega as atividades, aí eu volto no trimestre, e vejo o que ele fez lá no começo para poder tentar fazer uma repescagem quando vocês não têm nota, para pelo menos ir com 6. É melhor prevenir do que remediar, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um produto ou serviço fictício. Aí eu coloquei ali curso online, aplicativo de saúde, produto de beleza, restaurante, lojas de roupas. Vocês vão criar uma pequena copy publicitária. Então, como a disciplina de vocês é marketing de conteúdo, ele não se reserva apenas a conteúdos para a internet. Também é marketing de conteúdo do que a gente coloca, vê nos anúncios do dia a dia. Então pode ser até para uma ação de vídeo, quanto para uma ação de panfleto, aqueles encartes e tudo mais. Então é importante vocês saberem como que faz isso. Aí vocês vão criar uma cópia publicitária contendo título de impacto, que é o headline, o subtítulo ou complemento, os benefícios do produto, a chamada de atenção, e tem que usar pelo menos 2 gatilhos mentais. Eu coloquei um exemplo aqui. Então, produto, curso online de inglês. O headline: aprenda inglês em 3 meses e conquista novas oportunidades. O subtítulo: método testado por mais de 15 mil alunos satisfeitos. E o benefício: aulas rápidas, práticas e 100% online. E os gatilhos, daí foi a prova social, que foi os 15 mil alunos satisfeitos. E urgência, que é inscreva-se hoje e ganhe 50% de desconto. Que não está aparecendo ali, na verdade. E o CTA, que daí é a chamada de atenção, garanta a sua vaga. Deu para entender a atividade, gente? Beleza. Se quiser, podem ir esboçando já no caderno. É bem tranquilo, é bem rápido para fazer isso aí. Se vocês viram, prestaram atenção na aula, vocês fazem em 5 minutos. É bem tranquilinho. Beleza? Eu vou, qualquer dúvida... Oi? Faz individual. Porque isso aí... Porque assim, ó, isso aí é uma coisa que vocês têm que aprender a fazer. Se vai fazer em dupla, aí um do grupo faz e o outro daí às vezes fica nas costas, né? Então, para que tenha melhor aprendizado, é melhor fazer individual. Mesmo que copie do colega, pelo menos vai estar copiando, vai estar lendo, né? Claro que vocês não vão fazer isso, mas... Vocês são uma turma muito tranquilinha, então não precisa, né? Nossa, tá chovendo. Aliás, tá chovendo muito aí também? Nossa, essa madrugada agora de manhã, eu cheguei até atrasado aqui na escola. Deu um temporal tão forte, tão forte, tão forte que parecia que ia derrubar o meu prédio. De tão forte que tava. Gente, juro, parecia que tinha um tornado do lado lá fora, assim, sabe? E era muita chuva, muita chuva. Agora tá chovendo de novo. Aliás, aí beira em quantos graus em novembro, dezembro? Nossa, vocês querem judiar mesmo, né? Tô brincando. Eu fui eu não conheço Maringá, mas eu conheço Londrina. E lá eu passei um sufoco. Mas assim, com relação à formatura, fiquei bem feliz, obrigado pelo convite.
A aula de vocês vai até às 11h05? Beleza. Então ainda tem 10 minutinhos aí para vocês fazerem a atividade. Vou estar aqui, caso vocês queiram auxílio, tá? Pode perguntar, não tem problema não. Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui. Aí fica os 5 minutinhos para vocês terminarem a atividade, beleza? Ótimo. Certo. Assim que eu for ali para a sala dos professores, eu já coloco para vocês, tá bom? Para postar lá. Se quiserem, para ficar mais fácil para vocês, tirem uma foto do caderno e só manda daí, tá? Se vocês se fizerem no caderno. Se fizeram no celular ou num arquivo de Word, manda pelo Word, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Até segunda-feira que vem. Não esqueçam de postar a atividade. Quem não realizou ali daquela listinha que eu recebi no WhatsApp, por gentileza, gente, façam as atividades. Porque é importante para poder a gente conseguir fechar as notas de vocês, tá bom? Obrigado. Boa semana para vocês. Até mais.